Se você quer ajustar uma sociedade, você tem que mudar 3 coisas. Mudar o nome, mudar a linguagem e mudar os costumes. Por que isso? Porque se você altera o nome das pessoas, você muda a identidade delas. Muitas das vezes, quando eu sou chamado para fazer análise de perfil, e eu não tenho muito tempo de entrar nas perguntas, eu apenas faço 3 perguntas na audiência ou na equipa que me convidou a fazer análise de perfil do time. Eu pergunto, qual é o teu nome? Pergunto, quem te deu o nome? Terceiro, eu pergunto, qual é o significado do nome? Com essas 3 perguntas, eu faço análise de perfil, eu consigo entender o que essa pessoa é, o que vai fazer e o que ela ainda não tem. Porque o nome dita muito como você se comporta. Parece que você anda por aí e percebe que os Paulos têm o mesmo comportamento, os Miguéis têm o mesmo comportamento, os Joãozinho têm os mesmos comportamentos. Então, quando o diabo olha para Eva e fala que Deus sabe que se você comer da fruta, sereis como ele, o diabo queria mudar a identidade da Eva, a identidade de Adão, para eles terem um novo nome. Pecador. O que é que significa pecador? Separado. O que é que significa pecador? Longe da glória de Deus. O que é que significa pecador? Desviado. O que é que significa pecador? Fraco, vulnerável. Então, o diabo diz que se eu mudar o nome deles, eles vão deixar de serem filhos de Deus. Vão deixar de ser filhas de Deus. Vão deixar de ser a imagem de Deus. Então vou trocar o nome deles. Quando você entende que você é pecador, é muito fácil você ter depressão. É muito fácil você ter ansiedade. É muito fácil você ter medo. Porque esse nome pecador trouxe essas coisas juntos. Nós antes não tínhamos medo. Agora temos medo. Agora somos escassos mentalmente. Agora nos sentimos inferior às pessoas em nossa volta. Quando o nome é bem instalado, você cresce numa geração que você a crescer começam a te chamar incompetente. Estás a crescer incompetente porque você não conseguiu limpar bem o pó. Incompetente. Você mesmo nunca consegue fazer nada. Sua incompetente. Você não vai conseguir ter a fibra da irmã Kátia, que está a olhar como é que eu vou ser alguém, uma mulher, que vai influenciar o país, vai ter acesso ao BNA, vai ter acesso a palcos, a plateia. E você não vai, porque você se sente inferiorizado. Você é inferiorizado por causa dos nomes que te chamaram. E esses nomes definiram o teu caráter. Então, por que eu pergunto quem te deu o nome? Porque eu quero entender a narrativa. Quando a pessoa te deu o nome, estava a pensar o que na mente dele? Agora veja, o interessante em tudo isso. Quando você vai para o segundo nível da colonização de uma sociedade, Miguel, por que estás a falar de colonização? Não estou a falar nem de português, nem de holandês, nem de inglês em África. Eu estou a falar do diabo colonizando a humanidade. Eu estou a falar do diabo a entrar no nosso meio e nos tirar da presença de Deus, nos dando um novo nome e depois nos dando uma nova linguagem. Qual é o poder da linguagem? A linguagem tem muito poder quando você já tem um novo nome. Então nós estamos a crescer num meio em que as pessoas, pela narrativa, nos fazem pensar que nós mesmos não merecemos. Então você veja que, bem na fase de 64, depois de Cristo, quando Roma começou a perseguir os cristãos entenderam que tudo que nós temos que fazer por aqui é apenas sobreviver. Se alguém me mata, eu quero morrer salvo. Então eu não tenho muito tempo de pensar em finanças, não tenho muito tempo de pensar em dinheiro, em negócio. Como é que eu estou a ser perseguido e ainda estou a fazer negócio? Não funciona. Quando você vem para, depois de 313, quando Constantino começou a dizer assim, eu tive um sonho com Cristo e eu venci a guerra, então eu quero esse povo perto de mim. Ainda assim a perseguição não terminou por completamente. Em 1914 você vai perceber que os cristãos eram mortos, eram colocados em câmeras de gases. Cristãos, judeus, eram todos mortos. Então você começa a entender que
a nossa perseguição, que o diabo estava por detrás, ele tinha um objetivo, trazer uma narrativa, trazer uma linguagem. E qual é a linguagem que o diabo vai trazer por nos colocar num histórico de perseguição? De que você apenas vive com o suficiente. Então, se toda a minha narrativa eu estou a ser perseguido, eu não tenho tempo de fazer dinheiro. Então, por que o diabo quer que o cristão seja perseguido? Para depois trazer uma narrativa. Você vive apenas com o suficiente. Que se você for pobre, você é humilde. Estou a falar com alguém? Então, o diabo está a colocar na mente do cristão, ele causa a perseguição para depois trazer uma narrativa. Então, eu não faço dinheiro, não é porque eu não tenho habilidade, é que eu cresci numa família cristã, os meus pais, bisavós foram perseguidos, não tiveram tempo de fazer negócio. Mas agora que estamos numa geração em que tudo está aberto, nós podemos estudar, começar a crescer. Quando eu começo a crescer, o diabo vem no meu ouvido, você não está a viver com o suficiente. Você não é humilde. Como é que você quer ir buscar riqueza? Então a tua mente começa a ficar confusa. Começa a ficar confuso. Será que estou a pecar? E o que é que ele faz? Ele vai na tua própria Bíblia e pega versículos isolados. É mais difícil um camelo passar pelo orifício da agulha do que um rico entrar pelo reino. Porque Jesus falava com aquele homem, que ele disse, eu sou rico. Eu tenho dinheiro, eu faço boas coisas. O que é que mais falta? Jesus disse, pega tudo que você tem, entrega para quem? E o homem não aceitou. E muita gente fala, é isso que o rico tem que fazer, tem que pegar tudo dele e dar para os pobres. Quando eu comecei a investigar profundamente, sabe o que eu descobri sobre aquele homem? Aquele homem era herdeiro daquela riqueza. Porque José de Arimateia também era rico. E Jesus nunca lhe mandou vender nada. Então, como é que José de Arimateia, o cara aqui, pega o túmulo dele e a família de José de Arimateia até hoje faz dinheiro por causa do túmulo em que Jesus Cristo? Quer dizer que era um homem de negócio, já sabia. Já sabia. Toda a geração deles até agora são ricos. Então você vê José de Arimateia pensa, eu vou ficar do lado do mestre. Mas ele era rico. Jesus nunca lhe falou, vendo, porque ele era humilde. Mas aquele homem, ele era herdeiro. A diferença de quem constrói a riqueza e quem herda é que o que constrói, se você lhe tira tudo agora, ele sabe fazer de novo. O herdeiro não sabe como fazer de novo. Por isso, quando você olha para a pessoa esforçada, ele fala, você pode me destruir, eu vou fazer de novo. Então, o diabo quer te tirar a fibra de construir. E Jesus está dando um exemplo para esse homem. Vende, eu quero ver, vende. Se você mesmo confia, vende. E vais confiar que Deus vai te dar fibra para construir de novo. O homem não aceitou. E Jesus fala isso. E o diabo falou assim, ok, vou pegar esse versículo isolado e vou criar uma narrativa para os cristãos. Então, quando você pensa em crescer, o diabo te fala assim, você quer fazer isso? Jesus Cristo falou que é. E depois Paulo falou a Timóteo que o amor ao dinheiro é a sorte de todo o mal. E você fica tipo, agora estou confuso. Faço ou não faço? Agora veja, o diabo nos vende essa narrativa e depois ele vira para nós e fala assim, mas se Deus vos ama, como é que tem tanto pobre no mundo? Como é que o que tem bom coração vai ajudar pobre se é o que não tem dinheiro? Ou seja, o diabo quer que o cristão não cresça, para depois pegar mais uma narrativa e dizer assim, se Deus vos ama, o Deus Todo-Poderoso, como é que está a deixar as pessoas sofrer? Porque o dinheiro está na mão das pessoas erradas. Imagina você com o teu bom coração, quantas pessoas você iria empregar. Se mesmo sem nada você a descer, encontra alguém aí que quer ajudar, você pega o teu pouco e divide, toma, vai de táxi. Vai. Imagina você com esse coração e com dinheiro. Já terias a abrir uma creche, uma escola, já terias a fazer coisas. Então o diabo sabe que se você tiver com o dinheiro, você vai fazer boas coisas. Vai ajudar os filhos, as filhas de Deus. Você vai perceber quando você estuda a Bíblia, sempre vai encontrar que o casal trabalha junto.
a mulher e o marido trabalham juntos. E o casal tem servos, tem servas, tem empregados. Mas o diabo mudou a narrativa de que a mulher não precisa trabalhar para quê? Depende só do marido dela. Ele é o provedor. Então, logo entramos para uma sociedade que, se a mulher fazer mais dinheiro, temos outro problema. Porque a narrativa que foi vendida é que o homem tem que ser o provedor. E se a mulher ser provedora, é arrogante. Então, você agora está num dilema em que posso fazer dinheiro e não ser arrogante, depois não ter um homem que vai me aceitar, porque se ela está sozinha é porque é muito arrogante. O dinheiro lhe fez a cabeça. Então, agora você tem medo, porque você olhou para um modelo de uma mulher que tem dinheiro e está solteira, e você não quer fazer dinheiro porque, supostamente, os homens machistas não aguentam mulheres que têm dinheiro. É o diabo a vender a narrativa. Por que está tão interessado em mudar o teu nome e a tua linguagem sobre dinheiro, sobre fé, sobre prosperidade, sobre crescimento? Para você não impactar outras mulheres. Para você não impactar o mundo. Então você começa a entender. Diabo é astuto, é um mentiroso, é um sujo. Quer dizer, ele cria as coisas, depois vem com uma narrativa, que é Deus. Agora você vê. As mulheres, quando fazem dinheiro, o dinheiro é dela. Se homem faz, é nosso. Eu tenho uma pergunta para ti, irmã. Como é que vocês esperam crescerem como família com essa mentalidade? Não vão. Quer dizer que a dona casa tem que vir falar contigo. Tem que vir sentar. Para vir te explicar bem. Como você pega o que você fez, para junto com o que o teu marido faz, criarem uma renda extra. Então, o diabo está a entrar aqui nas nossas igrejas e está tocando o coração das mulheres. Não precisam trabalhar. O marido mesmo é que vai fazer. E ele vai pegar uma outra narrativa que quando Deus fez Adão, primeiro lhe deu trabalho. Então, é ele que tem que ter trabalho. Ele a trocar toda a narrativa da Bíblia. E nós somos cristãos e estamos a nos deixar mentir por alguém que quer trocar a narrativa da Bíblia. Como é que a irmã vai fazer dinheiro? Não vais conseguir fazer dinheiro se primeiro você se acha fraca, se segundo a tua narrativa é que dinheiro é pecado, e que o dinheiro do homem é sagrado, o meu é só para minhas coisinhas. Tem que ter um ponto na tua vida que se o teu marido não tem, você consegue levantar a casa. Tens que levantar a tua casa. Tem que ter um ponto que você olha para o teu marido e fala assim, amor, você ganha quanto? X, ok. E que tal nós começar a pegar X e começar a guardar aqui para depois nós abrir um negócio? Que tal nós fazer isso? Quando eu fui para me casar com a minha esposa, nós estávamos na África do Sul e estávamos a ser treinados na igreja católica, porque era a única igreja que estava, e ela era católica, e quando você vai casar, vai buscar na casa dos pais. Então ela é católica, eu tinha que casar na católica. Então nós a sermos treinados na África do Sul pelos católicos, a minha esposa lhe perguntaram, o que é que você quer fazer quando casar? Ela disse, eu quero gerir o dinheiro do meu marido. Eu fiquei assim, ei, essa moça. Quer dizer, ela quer só gerir o meu dinheiro. Eu não tinha entendido a narrativa da menina. Eu não tinha entendido. Porque ela já sabia que os homens gastam à toa. Só eu quero gerir o dinheiro dele. Quando nós viemos para Angola e nos casamos, nos primeiros 1 ano, nos primeiros 12 meses, a minha esposa disse assim, amor, quanto é que você ganha? E imagina, eu estou a vir de uma narrativa, veja como o diabo é sujo, que o homem não pode falar o salário na mulher. Você vai contar o teu salário na tua mulher. Não vai sobrar nada, ela sempre vai pedir. Então, eu estou a vir de uma narrativa do mundo que eu não posso contar o meu salário na minha esposa. A minha esposa está a vir de uma narrativa educacional, bíblica, em que ela tem que saber quanto é que o marido ganha para ajudar a gerir esse dinheiro. Agora estamos aqui num dilema. Conta ou não conta? Puxa ou não vai? Vai ou não vai?
Depois de tanta confusão, tá bom. Reduzi 80 mil no salário. Ganho 300. Tirei 80. Ela disse, tá bom. Ela disse o seguinte. As nossas coisas aqui em casa, com 150 mil kwanzas, nós conseguimos comer um mês. Se somos mesmo nós os dois. Com 150 eu consigo comprar tudo. Os 150 vamos começar a guardar. Guardar? Ela dizia, vamos guardar. Você como gosta de montar coisas, quando chegar um bom dinheiro, monta uma coisa. Eu falei, ok. Comecei a guardar. Então, todos os meses eu guardava 150, mas como era 380, eu guardava mais de 150. Né? Então, eu trazia os 150 para casa e guardava os meus 230 e tal. Pegava e guardava. Quando completamos 6 meses de poupança, veio uma ideia. Disse, Miguel, que tal você começar a comprar motorizadas de 3 rodas e meter a trabalhar? Aí eu falei, amor, olha, com o dinheiro que eu já poupei até agora, acho que até tem dinheiro a mais. Tem dinheiro a mais. Vou pegar esse valor e vou comprar 2 motorizadas. Ela disse, boa ideia, vai. Comprei as 2 motorizadas e meti a trabalhar no Cacenda. Cada moto me dava 100 mil kwanzas por mês. Então, eu estava com os 380, mais 200 por mês. Quer dizer, eu estava já a fazer 580. Mas ela disse, não vamos aumentar as despesas. Continua a dar 150, continua a guardar outros 150 com aquele dinheiro. Em pouco tempo eu tinha bué de motos no Cacenda. Porque cada vez que eu juntava o dinheiro, pegava, comprava mais uma moto, entrava, comprava, entrava, comprava, entrava. Nós conseguimos comprar a nossa primeira casa com esse negócio. E quando eu comprei o meu primeiro carro com esse negócio, eu falei assim, esse carro aqui, eu vou meter em nome dela. Peguei e meti o carro em nome dela, falei, esse carro é teu, eu depois vou comprar o meu. Por que eu fiz isso? Eu descobri uma coisa enquanto eu estudava sobre frequências e energia. A Bíblia fala que se você estiver a orar e não estiveres bem com a tua esposa, a oração não sobe. Então eu falei que se o coração dela estiver feliz e sentir que esse moço me confia muito, ela mesmo é que vai orar. Ela é que vinha aqui nas vigílias primeiro, eu não vinha. Ela é que estava aqui na vigília com as irmãs. Enquanto eu estava a trabalhar, ela me ligava, estamos na vigília. A moça estava a orar, estava a entregar. Então, enquanto ela está a entregar, eu estou a trabalhar, eu estou a sentir que coisas estão acontecendo na minha vida porque alguém está a orar. Então, quando você muda a tua mentalidade e começa a olhar, calma aí, eu não sou apenas uma mulher que está com meu marido. Se eu sou ajudadora, significa que tem coisas na vida dele que ele não vê. Que eu sou a única que vê. E se eu sou a única que vê, eu sou a pessoa que mais influência tem sobre ele. Então, ao invés de você pensar no cabelo brasileiro, na peruca, no último iPhone, ao invés de você pensar nessas coisas, qual é o negócio que você sabe que se influenciar o teu marido vai dar certo? Qual é o negócio que se você mesma fazer vai dar certo? Eu já vi pessoas que estavam a procurar crédito no banco. Só queriam 800 mil kwanza, irmã. 800 para abrir negócio. Eu vejo muitas mulheres que recebem 1 milhão e compram um iPhone. Porque a nossa linguagem, a nossa narrativa está corrompida. Se nós queremos ser pessoas renovadas, precisamos renovar a nossa mente. E se nós queremos ajudar pessoas em Cristo, precisamos entender que nós temos que ter determinada posse. O que acontece? Quando você não quer crescer financeiramente, você pensa que isso é fé, mas você está a entregar a tua fé nas mãos do ímpio. Porque o ímpio vai ter mais dinheiro do que você, e se ele tem mais dinheiro do que você, ele te emprega, e se ele te emprega, ele define a tua fé. Hoje não vou ir na igreja porque eu tenho um trabalho para fazer aqui. Temos um trabalho hoje. Sábado e domingo vamos trabalhar, ninguém
Quem não vir vai receber falta e não sei o quê. Domingo, dia de igreja. Já vamos trabalhar. Mas se você fosse o patrão, iria ter culto no trabalho. 12 horas está a parar tudo, vamos orar, nós todos aqui vamos orar. Quem não quiser orar, vai sair da minha empresa aqui, às 12 horas todo mundo ora, vamos se converter à força. Se na igreja, se no mundo está querendo nos converter à força, a empresa está a criar evento, nós estamos indo no Mussulo para ir dormir no Mussulo, para namorar entre colegas, por que também não posso forçar a oração no trabalho? Mas você nunca vai fazer isso se você não é o boss, não é o patrão. Para fechar, porque nós não temos muito tempo. Eu estou a correr. Depois de você mudar a identidade da pessoa, mudar a linguagem, a narrativa da pessoa, que muda as crenças, você precisa mudar os costumes. Eu não sei se eu estava a dormir, se eu estava a andar, mas eu tive uma visão em que eu vi um edifício sujo. Edifício sujo. Pareciam que as pessoas viviam naquele edifício, mas tinha muita confusão naquele edifício. Roupas estendidas na parede, marcas de chuva na parede, mas era algo sujo. Mas depois cheguei a olhar para aquilo, eu percebi que não eram pessoas. Era como se fosse uma cidade de espíritos, de demônios. E eu comecei a andar e falar, mas isso significa o que exatamente? Sonho de um prédio sujo com demônios. Enquanto eu fiquei dias a tentar entender o que significava. Aí eu estava passando num bairro, e eu vi a desorganização do bairro. Eu voltei e falei, calma aí. Essa é idêntica àquela visão que eu tive. E eu comecei a entender uma coisa. Quando você vê bairros desorganizados, cidades desorganizadas, é trabalho dos demônios. Deixa eu te contar por que é trabalho deles. Porque o que muda as pessoas é linguagem, nome e costumes. E como é que eu mudo os teus costumes? Te colocar numa realidade que em si só a força do ambiente te molda. Então, se você está crescendo num bairro em que tem confusão de uma ponta para outra, tem luta, se matam, você está em estado de emergência o tempo todo. O tempo todo está no estado de emergência. Então, é do interesse dos demônios que o bairro fica mesmo desorganizado. Porque um bairro desorganizado, tem coisas acontecendo naquele bairro. Você acorda a correr, volta no bairro a correr, você não tem paz. Imagina num bairro que se você, a partir de você passar 18 horas, já não entras. Ei! Como é que você vai ter tempo de ter fé, de trabalhar, de desenvolver, se você está vivendo em emergência? Então, a mudança do costume, como você acorda, onde você dorme, como é que você vive, muda quem você é. Muda quem você é. Muda. Enquanto eu estava sentado aí, a irmã contava sobre a experiência das coisas que passou. Eu estou em meu espírito tentando falar, pai, o que é que significava por detrás de tudo? Imagina se ela não tivesse a percepção mais cedo que tinha que sair daquela Babilônia, que tinha que intervir. Ela não teria as portas abertas que tem. Por que você não vai ter as portas abertas que tem? Porque você fala com base ao que está dentro. Muita gente não entende porque que vai fazer uma negociação. Foi bem preparado, mas a pessoa olhou para ele e ficou tipo, podemos falar depois eu vou ligar. A pessoa está sentindo um desconforto no momento. Ela também não consegue explicar sei o quê. Não consegue fechar. E você até é honesta, você é honesta. Mas a pessoa não está conseguindo algo, está a bater com ele, não está a fechar. É por causa daquilo que está dentro de você. As inseguranças, as batalhas em casa, as lutas, a falta de paz. Tudo isso está a ser traduzido nas tuas microexpressões. Então, o teu subconsciente, ele consegue ler microexpressões, mas o teu consciente, ele não consegue ler. Então, como o consciente não lê, mas o subconsciente já entendeu, porque 93% da comunicação é não verbal. Então, até ele passar isso para o consciente entender o que estava acontecendo, ele fica na confusão. Eu não estou a entender o que é que se passa aqui. Posso te ligar depois? Aí, quando você vai, a pessoa fica, eu não sei o porquê, mas eu não consigo fechar um negócio com essa pessoa. E não te ligam. Mas você fala, mas o meu negócio é bom, como é que não está a me ligar? Porque as tuas batalhas internas, as tuas inseguranças, a forma como você vive, está transparecendo a forma como você age.
O medo está no teu rosto. Está no teu rosto. Eu fui para um evento em que eu estava sentado lá ao fundo. Acho que foi no Shopping Talatona. Eu entrei e sentei lá atrás. Eu pensei que não me viram. Ali o palestrante, a palestrar, me viu. Disse, ei, o Miguel está aqui. Eu fiquei tipo assim, ei. Também não tinha noção que me conheciam, né? Afinal de contas, algumas pessoas vejam as coisas na rede. O Miguel está aqui. Aí o outro que estava ao lado dele era um palestrante que eu conhecia. Disse, o Miguel é bom. Miguel, vem só aqui desbloquear umas crenças. Eu falei, no evento dos outros, não sei mesmo sei o quê. Não, desbloqueia só aqui umas crenças. Eles estavam a falar sobre PNL. E como eles sabem que eu entendo de PNL, queriam que eu mostrasse uma ferramenta. Tinha um casal sentado lá, um casal pastoral no outro lado. Tinha uma moça do outro lado. Eu entrei, peguei o microfone e falei, mas vou falar o quê, pai? Então, orei, porque eu sou cristão. Eu posso ser treinador comportamental, mas tudo que me guia é Cristo. Falei, pai, eu não sei o que fazer, eu não sei se eles querem ver o quê, mas guia o processo. Quando eu dei um passo até no meio do corredor, eu olhei para a moça, eu falei, moça, você pensa em se suicidar? Ela ficou assim, em choque. O casal do pastor estava do outro lado. E eles estavam a tentar se perguntar ao casal se esse que tipo de palestrante que está a chegar já a estar perguntar se alguém quer se suicidar. Esse palestrante é diferente. E eu falei, eu não sei se é o quê, mas eu olho para si e eu vejo no teu rosto marcas de quem quer se suicidar. Você me permite intervir? E ela veio até a frente, pediu uma cadeira, mandei colocar a cadeira no meio da sala. Eu falei assim, senta aqui na cadeira. Eu falei, todos vocês que estão na sala, olham para a moça com energia positiva. Olham com energia positiva, porque eu vou identificar por que ela quer se suicidar. Mas ela ainda não tinha falado nada. E a moça começou a chorar. Ela disse, eu quero mesmo me suicidar. O casal que estava aí já estava a entrar. E nós pentecostais já entramos, porque eles queriam entender, isso aqui é feitiço, isso aqui é então. O casal já começou a orar ali, começou a orar. Eu não tinha dado conta, eu estava aqui no processo, a tentar entender porque ela quer se suicidar. Começamos a fazer as ferramentas. Então, ela cresceu numa família em que os pais subjugavam ela. Ela nunca era suficiente, ela tinha que fazer muitas coisas para provar as pessoas. Então, ela chegou até aquela idade, já não estava a aguentar viver de ter que se provar para as pessoas. Começamos a fazer as ferramentas. Quando eu termino a ferramenta, eu falei, todos vocês levantem, olhem para ela e dizem que vocês lhe amam, lhe abraçam. Cada uma vinha, abraçava, eu te amo, não sei o que, falava coisas, tá. Ali quando eu termino a ferramenta, o casal levantou e disse, olha, quando você estava a fazer aquelas tuas coisas que pensamos que é feitiço, eu e o meu marido começamos a orar e Deus disse que você é cristão. Que você disse, não se preocupa, esse aqui é meu filho. E eu fiquei assim, tipo, vocês são... Ela disse, nós somos um casal pastoral. Eu falei, uau. Mas agora a pergunta que eu te faço é, imagina se eu não vou à busca do conhecimento. Quer dizer que tem muitas pessoas que querem se matar. Como eu não fui à busca do conhecimento, eu não tenho como libertar aquela alma. O dom que você tem, irmã, o talento que você tem, se você não a desenvolve, existem pessoas que estão a morrer só porque você não está a desenvolver o teu talento. Tem pessoas que a única alegria dele é comer bolo, irmã. Você comer mesmo só bolo? O mundo para ele está bom, só precisa de bolo. E a irmã é que tem que fazer o bolo. E ela também não está a fazer o bolo. Tem pessoas que só querem mesmo aquele bolo. Tem pessoas que se sentem tão feias, mas você recebeu a graça de fazer roupa. Quando você desenha aquela roupa, a irmã veste, o irmão veste, sente, eu sou bonito. Quer dizer, ele andava num sítio que sentia com a autoestima baixa, mas por causa da irmã que tem a graça, ele falou, não vou ficar aqui, vou produzir, vou começar com o pouco. Alguém que iria se matar por autoestima baixa, usou a tua roupa. Então, a pergunta que eu faço para você, se nós somos renovados em Cristo, quando Jesus Cristo morre,
ele é ressuscitado, Paulo, por revelação, diz que o mesmo Espírito que levantou Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que nos foi dado. Por meio disso, nós podemos olhar para o Pai e chamar Pai. Então, como é possível que você tem que declarar na tua vida: eu sou próspera, o meu negócio dá certo. Quando eu colocar o pé aqui, vai ter que funcionar. Você ainda está a orar como quem está a pedir. O único momento que Jesus pediu, se nós somos a imagem de Cristo, somos, não? Somos ou não somos? Para abrir em Romanos? Vamos abrir. Talvez você tenha que ler. Para nós fechar. Romanos, vamos abrir em Romanos. Romanos. Vamos fechar com Romanos. Capítulo 8, versículo 15 a 19. Romanos 8. Porque às vezes a irmã não sabe. Talvez tenha que lembrar quem você é. Porque não recebeste o espírito de escravidão. O que é escravidão? Inferioridade. Não recebeste o espírito de inferioridade, irmã. Não recebeste o espírito de feia. Ah, eu sou feia. É só falta de dinheiro. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O único momento em que Jesus orou a pedir foi quando ele teve que levantar o Lázaro. E ele disse assim: eu só estou a pedir para que eles saibam. Porque eu não preciso pedir. Quando ele olha para a menina que estava morta, só chamou o nome. É Tabita? Qual é o nome dela? Talita Cumi. Levanta. Não orou. Não orou. Ou seja, se você é a imagem de Cristo, e se Jesus disse assim: olha, vos dei poder para pisar sobre serpente e escorpiões e todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Então, se um demônio está a amarrar a tua finança, se um demônio está a amarrar a tua mentalidade para você não conversar bem com teu marido, para você não desenvolver como uma mulher que ainda é solteira, começar a fazer os teus negócios, se um demônio está a amarrar, te deram poder para pisar. Te deram poder. Então não tem conversa. Qual é a área da tua vida que não está a funcionar? Finança não está a funcionar. Não está a funcionar porque tem preguiça. Fala com o Espírito. Espírito da preguiça, a partir de hoje, eu te comando, sai da minha vida. Ah, não, está sempre a procrastinar. Espírito da procrastinação, a partir de agora, eu te comando, sai mesmo já da minha vida. Eu vou comprar o livro da irmã, vou ler e vou aprender sobre finanças. Compraste o livro, não estás a conseguir ler. Estás a procrastinar porque tenho muito trabalho. O espírito da complicação de coisas. Eu te comando hoje na minha vida, sai. Vai ter tempo em nome de Jesus Cristo. A ansiedade está a vir, é um espírito. A ansiedade é um espírito. Para te deixar preocupada. Quer dizer, você está aqui, mas a mente está no futuro. Também não estás no futuro, também não estás no passado, também não estás no presente. Estás naquela confusão toda. Não consegues ler porque está preocupada. Mas também, na preocupação, não estás fazendo nada. Já viram pessoas que você encontra bem preocupada? Você fala, estás preocupada por quê? Porque, sei lá, as coisas... Eu pergunto, mas assim que estás preocupada, estás a resolver quê? Nada. Não estás a resolver nada. Só estás preocupada. Isso é um espírito. Esse é um espírito. Então, se eu sou a imagem de Cristo, o Cristo não iria ficar com ansiedade? Como é que você, cristão, ainda se dá o luxo de ter depressão? Eu entendo o mundo. Quando vou fazer consultoria no mundo e alguém tem depressão, eu entendo, ele não é cristão. Mas quando olho para um cristão, eu não vou usar a ferramenta do mundo para um cristão, porque depressão é um espírito. Eu vou usar ferramentas sem eles entenderem que ferramenta eu estou a usar para tirar esse espírito. Mas você, cristão, tem que entender que esse espírito tem que sair. Comanda o espírito. Depressão, seja lá o que me acontecer na minha vida, sai. Eu vou avançar. Cada desculpa que você se dá é um espírito. Os demônios são muito bons em te criar narrativas
Vais ler, você que não tem dinheiro. Vai sair dessa casa para ir em outra casa. E se você ficar sem dinheiro para pagar a renda? Só que a questão é que no bairro em que você está, aqueles costumes não te ajudam a crescer. Você está vivendo em urgência. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu fui mesmo assim. Fui mesmo assim. Estava desempregado, fui mesmo assim. Falei, vamos mesmo assim, minha mulher. Também não vamos ficar aqui na casa dos meus pais, já não tenho emprego. Também não vamos ficar aqui. Vamos mesmo assim. Você me ama até o ponto de irmos dormir embaixo da ponte? Ela disse, eu também te amo. Falei, amor, vamos. Juntamos dinheiro, alugamos, fomos mesmo assim. Agora, nós que fomos assim, só que estamos a voltar, agora estamos a ajudar. Então, os espíritos de confusão, eles sabem que se a irmã sair e ir para um sítio em que tem paz mental, ela terá tempo para estudar, terá tempo para avaliar os estudos, terá tempo para aparecer nos eventos que tem que aparecer bonita, interessante. Aí o diabo te fala que a irmã não pode ser bonita, é pecado. Aí você nem consegue meter um salto alto, nem consegue meter um bom vestido, uma boa roupa, porque é carnal. E você está aí para um local em que as pessoas, antes de saberem quem você é, primeiro têm que te ver. Nunca te veem porque você anda como uma pessoa bem coitada. Então, tudo isso são espíritos. E esses espíritos é para você não crescer. Então, começa a comandar cada espírito. Sai, 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 sai. Aquilo que você quer que tenha que acontecer, fala. Qual é o nome do negócio? Qual é o nome do negócio que quer fazer? É vender arroz, é vender fuba, é vender o quê? Cabrité. Caixa de manteiga. Te ensinar essa oração. Olha para a tua manteiga. Olha para a tua manteiga. Fala assim, manteiga. Em nome de Jesus Cristo. Qualquer pessoa que te pegar e te esbarrar no pão, seja lá qual tristeza tiver, qualquer problema que tiver na vida dele, quando dar uma ratada desse pão com essa manteiga, a vida dela vai mudar. Começa a declarar no teu negócio. Seja lá quem comer esse bolo, se tiver luta familiar, quando o bolo entrar, só quando o bolo vir, quando as pessoas olharem para o bolo a ser empurrado, as pessoas vão olhar no bolo. A alegria vai tomar conta daquela casa em nome de Jesus Cristo. Ali a irmã está a barrar o bolo. Já untou com o Espírito Santo. Quando a pessoa receber o bolo e comer, vai falar, eu gostei tanto daquele bolo. Queremos mais aquele bolo. Porque vocês vão descobrir que o sabor das coisas está na mente. Nós os dois podemos comer o mesmo chocolate, que saiu na mesma caixa, no mesmo pacote. E eu falar assim, não está bom. E o outro falar, grande chocolate. Porque o sabor está na mente. Então, quando eu começo a preparar aqui no espírito e a dar um sabor de Cristo no meu negócio, não tem como você pegar o meu negócio e não dar certo. Não tem como você pedir e não voltar. Eu estou a colocar amor, fé, esperança, prosperidade no meu negócio. E quando vocês receberem, vocês recebem na graça do Pai. Vai ser aquela metáfora, ou quando Jesus falava com aquela mulher que disse, por que não podes me abençoar? Jesus Cristo disse, é bom que nós pegamos a comida dos filhos e demos para os cães. Ela disse que até os cães comem do resto que cai da mesa. Tem pessoas que vão começar a comer da tua bênção porque você que é filha. No teu negócio, você que é filha, como você fez, eles só estão a comer os restos das migalhas, está a cair da mesa do filho. E as vidas estão a ser transformadas. Vamos selar. Vamos selar isso? Vamos selar. Se levanta aí onde você está. Hey! Onde você está? Coloca a tua mão no coração. Jesus Cristo falou em João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz
faça vós também. Então fala, Pai, Pai, pela morte de Cristo, eu recebi uma nova identidade. Como herdeira, como filha justa. Em nome de Cristo, eu recebi uma nova linguagem, uma nova visão, uma nova fé, uma nova autoridade. Em nome de Cristo, eu fui transformada para viver com propósito. Todo espírito de confusão, de baixa autoestima, de luta, qualquer rato financeiro, qualquer demônio financeiro, na minha vida, na minha casa, na minha família, sobre os meus pensamentos, hoje eu tomo consciência que eu quero viver como uma mulher renovada, como uma mulher destemida, com uma mulher com fibra, em nome de Jesus Cristo. É você que está a orar, é você que está a falar com o Pai, é você que está a profetizar na tua vida, é você que está a entrar em níveis sagrados.